bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda a língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Oh eterno Deus, oh bênção e honra, bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda a língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, cantai ao eterno Deus. Nada há como a sua palavra, cantai ao eterno Deus. Sobre toda a terra, cantai ao eterno Deus. Nada há como a sua palavra, cantai ao eterno Deus. Toda a língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Oh, toda a língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Oh eterno Deus, toda a língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. A vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar
vejo mais o cais. Sou Deus e eu agora, Senhor. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser. Entrei pelo mar afora, para longe eu naveguei. Não vejo mais o cais. Sou Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Declara isso a Ele. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. E na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. Aleluia! As ondas grandes vêm tentando me arrastar para longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho, Igreja do Senhor, o caminho é do Mestre. Quero ouvir a igreja adorando o Senhor. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é o Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar para longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Oh, aleluia! A minha vida pertence a ti, Senhor. São é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Meu coração é do
salvação é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala da tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue, tua cruz, tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me chegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala da tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Oh, a tua cruz, Senhor, tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me chegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração.
que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve, o alvo mais, alvo mais que a neve. Adora a igreja do Senhor. Alvo mais que a neve, oh, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve, serei mais uma vez alvo mais, alvo mais que a neve. Que a neve, oh sim, sim, neste sangue lavar, mais alvo que a neve será. Sensivelmente há um mês, isto significa que eu quase durante o mês preguei uma vez aqui. Tenho estado a pregar muito noutros lados, mas não aqui. E iniciei um tema, como os irmãos talvez se lembrem, que tinha a ver com princípios bíblicos que nos ajudam na nossa convivência uns com os outros. Baseado em carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Quem é que está lembrado ainda? Não todos, talvez alguns esqueceram-se, é normal, isto a cabeça já não é como antes, nós às vezes esquecemos de algumas coisas, mas graças a Deus por isso. Então, se estão lembrados, 12 a partir do versículo 9, nós conseguimos estudar alguns destes preceitos, alguma destas, portanto, podíamos dizer mandamentos que o Senhor Jesus nos deu através do seu filho Paulo, para que nós pudéssemos, de alguma maneira, viver melhor nesta sociedade. E é verdade que já o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ensinou a amar-nos cordialmente uns aos outros. E esse foi certamente o primeiro que nós estudamos. E nesta manhã nós vamos prosseguir onde ficamos certamente. E se os irmãos estão lembrados, nós hoje iríamos ver o servir ao Senhor. Versículo 11. Portanto, da carta aos Romanos, do capítulo 12 e versículo 11, a terceira parte. Já tínhamos visto a primeira e diz o versículo todo: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. E faltou-nos servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Não é servindo-nos do Senhor, mas é servir ao Senhor. Também não é servindo-nos uns dos outros, mas certamente é servir aos outros. Há pessoas, infelizmente, na nossa sociedade, pessoas que às vezes até convivem connosco ou estão à nossa volta, que o único pensamento que têm é servir-se de nós. Mas esta não é a ideia bíblica. A ideia bíblica é nós servirmos uns aos outros. É um privilégio que todos temos de podermos servir uns aos outros. Mas aqui está falando de servir ao Senhor. E há várias áreas nas quais nós, como homens e mulheres, podemos servir ao Senhor. É interessante que já nesta manhã foi citado um salmo que nos fala precisamente do cuidado que nós devemos ter em servir ao Senhor. É um dos salmos pequeninos da Bíblia, que é o Salmo 100, do versículo 1 ao versículo 5, que diz: celebrai com júbilo ou com alegria ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria
e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Aleluia. Nesta manhã nós já temos estado a servir a Deus. Estivemos a servir a Deus louvando e adorando. Estivemos expressando a gratidão que temos para com Ele. Agradecemos-lhe a salvação das nossas almas, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna, toda a boa dádiva que procede do Pai, o pão de cada dia, a igreja, os irmãos, tanta coisa que nós agradecemos. E servir a Deus nesta área do louvor, da música, como porteiros, irmãos, em várias áreas. Nós podemos também servir a Deus ajudando o próximo. Ajudando o próximo. Nós estamos a servir a Deus. Qualquer trabalho que seja feito com humildade, com amor, sem esperar nada em troca, certamente será um serviço para Deus, se ele é feito com uma consciência limpa. Porque nós não queremos para nós a glória nem a honra, mas queremos que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado em todas as nossas ações. Deus conhece o meu coração e o seu coração. Deus sabe que quando eu faço algo, Ele sabe se eu o faço numa atitude de serviço, ou numa atitude de vanglória, ou de orgulho, porque pode acontecer. Há muita gente considerada filantropa, que de alguma maneira dá algo para ser visto pela sociedade. Quer que o seu nome fique plasmado em qualquer lugar, como alguém que fez, que contribuiu, que deu. Mas quando nós servimos a Deus, servimos-lo com uma atitude de amor. O nosso desejo é que o Senhor seja engrandecido através das nossas atitudes, através dos nossos atos, através das nossas palavras, através de tudo o que façamos. Que a glória seja para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Só Ele merece a glória e o louvor e mais ninguém. Aleluia. Neste salmo, nós somos desafiados por Deus. Veja lá. Somos desafiados por Deus para o servir. E neste desafio está incluída a maneira como nós devemos servir a Deus. A Bíblia diz que nós devemos servir a Deus com alegria. Servir a Deus com alegria, com regozijo, com gratidão. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, você não pode servir a Deus lamentando-se. Você não pode servir a Deus digamos assim, numa atitude incorreta perante Ele, no qual você não visa a glorificação do nome do Senhor, mas talvez visa outras coisas. Isso está errado. Nós temos que o servir com gratidão. Há muitas pessoas que servem, mas o seu coração está dominado pela obrigatoriedade, pela tradição e outros valores que às vezes atrapalham as intenções do serviço cristão. Mas o servir a Deus é sempre e deve ser sempre com gratidão. Irmãos, eu costumo dizer muitas vezes isto. Inclusive quando nós vamos dar hoje a nossa oferta, é uma maneira de servir a Deus. Agora a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com... Eu sempre digo isto, se alguém vai dar algo para sair pela porta e ficar triste, não dê. Porque Deus não precisa dessa oferta para nada. Fique ciente disto. Deus também não precisa de uma oferta que deseja comprar Deus. Há pessoas que hoje estão nas igrejas e querem comprar Deus, querem comprar a bênção de Deus, e a culpa não é das pessoas, é dos líderes ou pseudo-líderes que dizem às pessoas que têm que dar desta ou daquela forma para ser abençoados, e isso é mentira. Nós temos que dar com alegria para a obra de Deus. Ninguém deve dar porque é obrigado.
Eu já tive pessoas que vieram falar comigo, naquela igreja eu não digo nomes, as pessoas obrigam-me, eu digo, e porquê é que você dá? Puseram-lhe uma pistola na cabeça. Meus irmãos, o servir a Deus também é com as nossas ofertas. E nós devemos ter alegria quando estamos a contribuir para a obra de Deus. Aleluia. Devemos ter prazer em contribuir. Sabe porquê? Porque significa que a obra de Deus pode crescer. Nós podemos fazer coisas maiores. Nós podemos alcançar outros lugares. E obrigado por esta igreja, pela maneira como está contribuindo para as missões. Como os irmãos sabem, neste momento, nós temos com 7 lugares de culto no Alentejo, em concelhos, a maioria deles, menos um, não alcançados. Ou seja, onde não existe mais nenhuma igreja evangélica, só estamos nós. E sabe uma coisa? São igrejas pequenas, mas há almas para salvar. Porque o nosso interesse não é riqueza, o nosso interesse é pessoas, homens e mulheres, que necessitam de ouvir urgentemente falar acerca da pessoa de Jesus Cristo. Porque Deus ama essas pessoas que estão no interior do país. Deus ama cada vila, cada aldeia, cada lugarejo. Deus ama. E a igreja tem que sentir este amor. E meus amados irmãos, mal vai quando nós pensamos em lucro. E há hoje muitas pessoas a dizer, não, aquele lugar não dá lucro. A obra de Deus não é para dar lucro. A obra de Deus é para abençoar os outros. É para levar os outros a conhecer Jesus. Nós não servimos pelo lucro, mas servimos pelo amor. Pelo amor a Deus, pelo amor às almas, porque Deus quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Hoje muitos apenas pensam nas mega igrejas, nas grandes igrejas e abandonam os lugares que há por aí espalhados, onde não há um só lugar, uma só porta aberta à pregação do Evangelho. E é triste e lamentável que o nosso país ainda tem 40 sedes de conselho, sem uma única porta aberta à pregação do Evangelho. Isto é vergonhoso para o nosso país. E sabem porquê? Porque a igreja em Portugal não está desperta para fazer missões. Porque a igreja em Portugal está a ser egoísta. Querem ter grandes coisas, grandes tempos e esquecem os lugares onde não há uma só porta aberta à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Servir a Deus é contribuir para missões. Servir a Deus é fazer com que as portas se abram para que a palavra de Deus alcance cada coração e cada vida. Aleluia. Então, irmãos, somos privilegiados quando estamos a servir a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, para a obra do Senhor. Aleluia. Paulo aqui vai repetir as palavras do salmista. Ele declara que devemos servir ao Senhor com alegria. Aleluia. Aleluia. Então, meus amados irmãos, e é interessante notar que este mesmo versículo foi traduzido pela Nova Versão Internacional com esta expressão: prestem culto ao Senhor com alegria. E fui ver o porquê desta tradução, aparentemente diferente, e descobri que na realidade as duas expressões completam-se. O salmista compreendeu que servir e prestar culto são sinónimos. Quando eu estou a prestar culto a Deus, eu estou a servir a Deus. Então são sinónimos. Tudo que eu faça para Deus, eu estou a servir a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Servir ao Senhor com alegria. A alegria é uma mola propulsora do entusiasmo. A raiz da palavra entusiasmo é cheio de Deus. Quanto mais eu estou cheio de Deus, mais eu tenho alegria. Quanto mais você está cheio e cheia de Deus, mais você tem alegria. Então encha-se de Deus. Encher-se de Deus não é que você toma algo, não. É que você está consagrando a sua vida, está dedicando a sua vida, está buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas lhe serão acrescentadas. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é... Você quer ter força? Seja alegre. Mas com a alegria do Senhor. A alegria dos bêbados é o vinho. E no dia a seguir tem uma ressaca tremenda, uma dor de cabeça que vocês não vejam. Mas quando você está alegre com o Senhor, a cabeça não lhe vai doer nunca. A cabeça vai estar boa. Então não tenha medo de ser alegre, não tenha medo de ser feliz. Seja feliz com Deus. Seja feliz com o Senhor. A alegria
dá ao homem uma boa disposição para servir a Deus. Quanto mais alegres estamos, mais disposição temos para servir, ou não é? Estamos alegres, temos boa disposição. Se alguém serve sem alegria, sabe o que é que acontece? O trabalho não rende. Não dá fruto. Fica emperrado. Eu já vi pessoas a trabalhar. Eu lembro-me uma vez, pedi a uma pessoa para ir pintar, não importa onde foi. Olha, vai para ali pintar. Passado uma hora eu fui dar a voltinha para ver, ele estava sentado numa cadeira e estava assim. E eu disse-lhe, quando é que ele aprendeu a fazer aquilo? Ele disse, não sei. É que a natureza do homem, quando ele não quer fazer com alegria, também não faz. Mas, irmãos, até no trabalho nós devemos fazê-lo com alegria, não é? Nós não podemos fazer as coisas com tristeza. Irmão, mesmo no seu trabalho, sirva com alegria. Faça-o com alegria. Se houver alegria, tudo fica mais fácil. Os obstáculos são vencidos e as barreiras são quebradas. Se você está numa atitude negativa, você vê tudo negativo. Você acha que tudo está contra si, você acha que nada funciona e não tem a ver com os outros, tem a ver com a sua atitude. Por isso é melhor ter uma atitude de alegria. Amém? Uma atitude de alegria. Servir ao Senhor com alegria dá paz ao coração, dá ânimo a quem o faz, contagia aos outros, contagia aqueles que estão à nossa volta. Sabe que a alegria é contagiante. E nós, os cristãos, nós, os filhos de Deus, devemos contagiar aqueles que estão à nossa volta. Você já viu estar a falar a alguém a dizer que você tem esperança e logo mais aquilo que você diz não demonstra nada que você tem esperança? As pessoas não vão acreditar minimamente naquilo que você está a dizer. Porque as pessoas querem ver resultados daquilo que você diz na sua vida. E há por aí muito cristão que fala muito bem, mas o pior é que não vive aquilo que fala. E nós temos que viver aquilo que falamos, aquilo que acreditamos, aquilo que a Bíblia diz, porque aquilo que a Bíblia diz é verdade. Não é uma teoria, irmãos. O mundo está cheio de muita teoria, mas a Bíblia não é uma teoria, é uma realidade. E é para se cumprir nas nossas próprias vidas. Agora vem outro aspecto. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Ou seja, é importante fortalecer o nosso homem interior. Muitas pessoas hoje estão muito preocupadas com o seu homem exterior. Eu nunca vi tantos ginásios como hoje. Eu não sei se vocês se aperceberam disto. Remontem há 10 anos atrás. Ou há 20, pronto, mas 10 anos. Vocês hoje veem ginásios por todas as esquinas. Eu não estou contra os ginásios, que fique bem. Mas eu acho que o homem dá demasiada atenção ao corpo e pouca atenção à alma. Quando o corpo morre, a alma é eterna. Veja como o homem está trocado e troca os valores todos. O homem hoje está muito preocupado com o seu corpo. E meus irmãos, por mais que nós façamos, e eu quero dizer com isto que não é uma teoria, que não estou contra quem vai e quem faz, estou contra é quando o nosso corpo tem o primeiro lugar, porque aquilo que deve ter o primeiro lugar em nós é o nosso espírito. E nós temos que alimentar a nossa alma. Se o irmão tem tempo para ir ao ginásio, glória a Deus, mas não se esqueça, também tem que ter muito mais tempo para estar na presença de Deus. Amém? Isso sim é muito importante. Ou seja, esta esperança, ela não se limita à situação presente. Eu não tenho esperança apenas para hoje. Eu tenho esperança para a eternidade. A Bíblia diz que nós seríamos miseráveis homens se apenas esperássemos Jesus só neste mundo. Mas nós não esperamos só coisas aqui nesta terra. Nós esperamos coisas que virão da parte de Deus para o futuro. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça, diz a palavra de Deus. A minha esperança não está condicionada ao tempo que eu vivo apenas nesta terra. Eu sei que um dia vou viver no céu. Quantos acreditam nesta esperança? Nós sabemos que um dia vamos estar no céu com Jesus, irmãos. Esta é a nossa esperança. Então, a nossa esperança não está condicionada ao presente. A nossa esperança continua para o futuro, porque a nossa esperança está em Deus. Se a nossa esperança estivesse nos homens, nós sabíamos que esses homens apenas dão aquilo que podem dar enquanto vivem.
Se a nossa esperança estivesse num tipo de governo, o governo pode estar 4 anos e vai abaixo, e vem outro. Mas a nossa esperança não está em nenhum líder desta terra. A nossa esperança não está em nenhum sistema deste mundo. A nossa esperança está em Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Esta é a nossa esperança. E a esperança que temos, ela fundamenta-se em 2 pilares. 2 pilares. A esperança só é esperança porque se apoia em promessas, do contrário, não passaria a um mero desejo. Ok? Nós apoiamos, portanto, a nossa esperança em promessas. E não são promessas de homens, é a promessa de Deus. E eu dizia outro dia e volto a dizer, se Jesus disse, ou melhor dito, Deus disse que Jesus iria nascer, e ele nasceu. A Bíblia diz que Jesus iria morrer, e ele morreu. A Bíblia diz que Jesus iria ressuscitar, e ele ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus virá, e eu sei que ele virá, aleluia. Jesus virá buscar a sua igreja, porque as suas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. Aquilo que ele tem prometido, ele tem cumprido, irmãos. E aquelas que ainda não foram cumpridas, eu sei que elas serão cumpridas, porque elas são de Deus. Se fosse dos homens, eu não acreditava. Mas elas são de Deus. E eu creio em todas as promessas de Deus. Diga comigo, eu creio em todas as promessas de Deus. Eu creio na sua palavra. A palavra não contém. A palavra é de Deus. Ela não contém palavras de Deus. Ela é a palavra de Deus. E deixai-me agora parar aqui um bocadinho. Quando eu vou comprar uma máquina, um eletrodoméstico, a primeira coisa que eu faço quando não conheço é ir fazer o quê? Ir ao manual das instruções. E o manual das instruções é o que a própria palavra diz, instruções, que significa como eu devo manejar, o que é que eu posso e não posso fazer com esse utensílio. E eu não posso alterar nada, porque se alterar eu perdi a garantia. E aquele produto é garantido, porquê? Porque quem o fez sabe que aquilo funciona e tem uns limites, mas é para ser feito daquela maneira. Eu não posso chegar lá e alterar e fazer o que eu quiser e riscar. Não, mas eu não estou de acordo com isto e risco. Eu até posso riscar, mas não vai servir de nada. Assim é com muitos. Eles estão a riscar a Bíblia, mas a Bíblia continua a ser verdadeira. Eles dizem que não acreditam, mas a Bíblia continua a ser a verdade. E há tanta gente hoje que quer questionar Deus. Imaginem uma criatura a questionar o Criador. Isto é o que está a suceder na nossa sociedade. Há pessoas que inclusive dizem, mas eu não estou de acordo com este versículo. Mas eu não estou de acordo com esta posição da Bíblia. Mas eu não estou de acordo. Mas quem é você ou eu para estarmos de acordo ou não estarmos de acordo? É porventura você o Criador ou é a criatura? Então os seres humanos hoje mesmo, alguns que se dizem cristãos, atuam como se eles tivessem todo o poder e toda a autoridade e pudessem passar um atestado de incompetência a Deus. Há muita gente hoje a passar atestados de incompetência a Deus através das suas atitudes, através das suas palavras, através dos seus ditos, e isto é pecado. Nós não temos o direito de ir contra aquilo que Deus estabeleceu. E a sociedade pode mudar, os governos podem mudar, tudo pode mudar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre, porque ela é a verdade de Deus. Ela é a única verdade de Deus, não há outra. Não inventem outra verdade. Agora apareceu aí uma Bíblia, a Bíblia para os homossexuais. Já está no mercado. Então alteraram todos aqueles versículos que a Bíblia é clara, alteraram-nos todos. Mas essa não é uma Bíblia, é falsificada. Irmãos, temos que ter cuidado. A Bíblia não foi feita para me agradar a mim. Mas a Bíblia foi feita para me ajudar a mim e ajudar-te a ti, para te salvar a ti, para me salvar a mim, para que eu conheça Deus e tu conheças Deus, para que verdadeiramente andemos nos seus caminhos. Então é importante andarmos nos caminhos de Deus.
E o outro aspecto destes dois pilares da esperança é a fidelidade de Deus. A primeira é as promessas e a segunda é a fidelidade de Deus. Tudo pode desabar à minha volta. Tudo pode falhar à minha volta. Mas Deus vai ser sempre fiel. Você até pode ser infiel. Eu posso ser infiel. Não devo ser. Mas Deus sempre será fiel. E só por causa da fidelidade de Deus, todos nós nos deveríamos dobrar os nossos joelhos nesta manhã no chão e dizer: obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Obrigado, Deus, porque tu és fiel, mesmo quando eu não tenho sido fiel, mesmo quando eu tenho falhado, mesmo quando não tenho feito aquilo que tu queres que eu faça, tu continuas fiel e tu serás fiel para sempre. Aleluia. Por isso o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, disse: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque o que prometeu é fiel. O que prometeu é fiel. Diga comigo: o que prometeu é fiel. O que prometeu é fiel. Quem é que prometeu? Deus. Quem é que prometeu? Deus. Deus prometeu, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Aleluia. Então, meus amados irmãos, Deus não apenas prometeu, mas a própria história do povo de Deus, a história da igreja, as nossas próprias vidas, elas são uma autenticidade da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Quantos têm visto Deus cumprir as suas promessas na sua vida? Quantos têm visto a fidelidade de Deus sobre as suas vidas? Glória, glória, glória ao seu nome. Aleluia. Só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno. Agora, versículo 12. Sede pacientes na tribulação. Há por aí muita gente a pregar que o crente não passa por tribulação. Para mim, essas pessoas que dizem isso, acho que tinham todas que ir ao psicólogo ou ao psiquiatra, porque isso é um contrassenso muito grande. E a explicação está aqui. Quantos estão aqui que já passaram por tribulações? Levantem a mão. Se você não levantou a mão, é mentiroso. Você nunca passou por provas? Você nunca passou por dificuldades? Então dizer que não é mentira. E mentira vai contra a palavra de Deus, porque nós temos que ser verdadeiros. Agora, a Bíblia manda-nos ter uma atitude diferente perante as tribulações. Há pessoas que põem as mãos à cabeça, há outras pessoas que se fecham em casa, há outras pessoas que ficam só a chorar, que se deprimem, outros escondem-se numa gruta. Há tantas atitudes que podemos ter, mas a primeira atitude que a Bíblia nos manda é ser pacientes. Porquê? Para nós termos domínio sobre a situação. Para nós termos tempo de procurar Deus. Porque sabe, a pior coisa que nós podemos fazer perante uma tribulação é isolarmos-nos. É fecharmos em nós mesmos. Nós precisamos das orações uns dos outros. Nós precisamos de uma palavra de ânimo uns dos outros. Nós precisamos, acima de tudo, de Deus. E para isso nós podemos orar, nós podemos buscar a sua face, nós podemos abrir o nosso coração, podemos chorar na sua presença. Se há alguém que conhece o nosso coração é Deus. E não há mal nenhum que nós choremos aos pés do Senhor, que nós reconheçamos que estamos necessitados de ajuda. Aliás, muitas vezes nós chamamos aqui quem necessita de oração, porque nós acreditamos no poder da oração e oramos uns pelos outros. O pior é eu esconder algo quando eu preciso ser ajudado. E se eu preciso ser ajudado, devo pedir ajuda. É verdade que o único que nos pode ajudar em todo o sentido é Deus. Mas também uma palavra de ânimo, com um bom conselho. Não vamos a alguém com problemas e dizemos, sabe,
eu estou com problemas e alguém lhe diga, não, ainda vai estar pior. Isso não. Por favor, ninguém fique com a boca fechada. Se for para dizer esse tipo de situações, é melhor fechar a sua boquinha. Porque se você não sabe animar, se não sabe ajudar, também não destrua. Porque não há coisa pior do que alguém estar a passar por uma situação difícil. E em vez de encontrar, digamos, um apoio, uma ajuda, encontrar ainda palavras que ferem, palavras que penetram e tocam no íntimo e fazem ferida. Nós precisamos de nos ajudarmos uns aos outros. Aqui a palavra paciente, a palavra no grego é upameno. Diz, não te retires ou fujas, não desistas diante das desgraças e provações. Ou seja, meus irmãos, não temos a solução fugindo. Lembram-se de Elias? Quando Elias foi ameaçado de morte, lembram-se o que ele fez? Fugiu. Quantos dias? 40 dias. Fugiu, escondeu-se. Pensava que a solução para os seus problemas estava em fugir a eles, em esconder-se o mais longe. Inclusive, ele disse a Deus, fiquei sozinho. Estou sozinho. Mas Deus disse, tu não estás sozinho. Tu não estás sozinho. E sabe, quando nós estamos a passar por problemas, muitas vezes pensamos que estamos sozinhos. E o diabo gosta muito disto. Isolar-nos. E quando nos isolamos, o inimigo vem com dardos inflamados para ver se nos destrói. O inimigo só quer fazer uma coisa connosco, é deitar-nos abaixo. É destruir-nos. O Senhor Jesus disse que Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas mais logo Jesus também diz, mas eu, Jesus, vim para vos dar vida. E vida com abundância. Então, irmãos, lembremos-nos que temos um inimigo que está sempre a ver se no meio de uma tribulação ele consegue ganhar pontos sobre a nossa vida. E vai depender da nossa atitude perante essa tribulação. E a Bíblia ensina-nos a que devemos ser pacientes, ou seja, não fugir, não nos retirarmos, mas acreditar que em Deus está a solução, em Deus há a saída. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é. Aleluia. Depois, nós temos perseverai em oração. Você quer ficar de pé diante das lutas? Ou você quer ficar prostrado? Ou você quer ficar deitado? Ou você quer ficar derrotado? Se você quer permanecer firme e alegre no meio das lutas e das circunstâncias mais desfavoráveis, então não negligencie a vida de oração. Lembre-se que você e eu necessitamos de orar. A oração é o segredo para permanecermos em pé. A oração é o segredo para sermos vencedores. Porque a oração nos sintoniza com Deus. Desloca o nosso olhar e a nossa atenção para o céu. Tira o nosso olhar do problema e da dificuldade e leva o nosso olhar para aquele que está sobre todas as coisas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem ora tem um ânimo diferente, tem uma maneira diferente de ver a vida, reage de uma maneira diferente aos problemas. Porquê? Porque acredita no Senhor que tem todo o poder, acredita no Senhor dos milagres, dos prodígios e das maravilhas, naquele que tem todo o poder no céu e na terra. Durante as tempestades da vida, só há uma maneira diferente de ver a vida, de reagir aos problemas. É apega-te à oração. Aleluia. Isto vai fortalecer o nosso homem interior, que se vai alegrar na esperança e nos vai capacitar para encarar a tribulação e as pressões da vida com persistência. Porque aquele que começou em nós a boa obra, Ele vai terminar. Aleluia. Ele não nos vai desamparar. Depois nós temos também comunicai com os santos nas suas necessidades. O catolicismo romano fundamenta neste versículo o engodo da prática de rezar ou pedir aos seus santos. Para isto
O mesmo ignora o contexto da epístola e o texto grego bíblico. A expressão comunicai vem do grego koinonia, que significa partilhar, compartilhar conceitos ignorados pelo grande público. E, meus amados irmãos, uma tradução livre deste versículo de Romanos seria: acudi aos santos nas suas necessidades. A palavra santo aqui não se refere a qualquer fiel a Cristo, não a tradição dos santos católicos, até porque nesta época, quando foi feita a palavra de Deus, não existia esta crença de santos, que foi introduzida posteriormente. Então, meus amados irmãos, aqui santos são os filhos de Deus. Nós não adoramos santos, nós não temos santos porque todos nós somos santos. Santo significa separado. E nós somos separados para Cristo. E queremos viver para Cristo. Não somos perfeitos. Não existe um justo nem um sequer. O único que é justo é Deus. Amém? Esse é que é justo. Todos os homens somos falhos, todos os homens falhamos certamente. Então, meus amados irmãos, este comunicar, como muitas pessoas pensam que ganham o céu através daquilo que fazem, e nós ganhamos o céu através daquilo que Cristo fez. É uma grande diferença. Eu não ganho o céu por aquilo que eu faço, mas ganho o céu por aquilo que Cristo fez por mim, e você ganha o céu por aquilo que Cristo fez por si. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo e confessamos que só o Senhor é Deus. Amém? E confessamos que só o Senhor é Deus. Versículo 10. Desculpem, 10º ponto. Não amaldiçoeis. Não amaldiçoeis. Eu no mundo estou habituado e sempre ouvi as pessoas amaldiçoarem-se. E é normal, quer nas religiões africanas, quer na bruxaria, existe muito este aspecto da maldição, de amaldiçoar. A Bíblia não me dá a mim o direito, o Novo Testamento não me dá a mim nenhum direito de eu amaldiçoar ninguém. Eu não posso amaldiçoar. A natureza que há em mim não me permite amaldiçoar ninguém. É impossível o verdadeiro crente, o verdadeiro salvo, amaldiçoar alguém. Você não pode. Isso vai contra a natureza divina. Você não pode amaldiçoar. Eu fico admirado, e já ouvi, de lugar que às vezes há crentes que saem e o líder amaldiçoa-os. Isto é antibíblico totalmente. Eu não tenho o direito de amaldiçoar ninguém. Nem que fosse uma pessoa que me disse tudo o que quis, nós não temos direito de amaldiçoar ninguém. Nós só podemos abençoar ou entregar a pessoa. E Deus fará o que Ele quiser. Mas você não tem o direito. Você até pode estar por uma situação que passou, algo lá dentro. Mas cuidado, não use palavras de maldição. Tiago diz que de uma boca, de um manancial, não podem proceder 2 tipos de água. Assim é do coração que tem Cristo. Não pode haver maldição nenhuma, só paz. Só paz. Se você acha que uma pessoa lhe fez mal, entregue a Deus. Entregue a Deus. Mas não use de maldição, nem faça mal, nem faça vingança. Não faça de maneira nenhuma. Porque você estará a ser dirigido e guiado pelo diabo e não dirigido e guiado por Deus. Não amaldiçoeis. Humanamente falando, não há nada mais gostoso, entre aspas, que ver os nossos inimigos acontecer-lhes algo mal. Ou não é verdade? Há pessoas que esfregam as mãos quando veem o inimigo a acontecer-lhe algo. Estás a ver, estás a ver. E eu gosto muito pouco de crentes que hoje estão postando coisas quando veem uma situação no mundo caótica, de está a ver, é castigo de Deus. Irmão, por favor, não use esse tipo de linguagem. Você não tem o direito de dizer que é castigo de Deus. É melhor ficar calado, abençoa mais, do que estar a ameaçar com os castigos de Deus. Deus não precisa que eu amaldiçoe, nem que eu fale dos seus castigos. Fale do amor de Deus. Se não sabe falar de outra coisa, fale do amor de Deus. Você não foi chamado para falar, irmãos, é como vocês chegaram. Aí pessoas que batem à porta, você sabe que o mundo vai acabar? Irmão, a primeira notícia que nós temos de dar, você sabe que Deus a ama? Ou não é? Você sabe que Deus o ama? Você sabe que Deus tem um propósito para a sua vida? Mas já viu alguém chegar ao pé de si logo com uma má notícia? Nós temos boas notícias.
Amém? Já chegam as más notícias da rádio, da televisão, dos jornais. Nós temos boas notícias. Ninguém quer ouvir. Agora que depois a pessoa vai aprender. Quem crer será salvo. Quem não crer, mas quem é que se condena? É Deus ou é a pessoa? É a pessoa porque não crê. Não é Deus quem condena nada. É a pessoa que se condena a si mesma ao não crer nas coisas de Deus, ao não crer o manual do Criador, não quer fazer de acordo com o manual do Criador, então prefere os seus manuais, vai para a condenação. Mas nós temos que mostrar primeiro o caminho à pessoa, saber que há um caminho que se chama Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Então, meus amados irmãos, não devemos dar troco, devemos ignorar quando alguém nos, portanto, amaldiçoa. Não devemos pensar em vingarmos, irmãos, de maneira nenhuma. Há uma canção que se canta: a minha vingança tem sabor de mel. Isso vai contra a Bíblia, quer dizer. Não gosto nada dessa canção, porque a minha vingança não tem nenhum sabor de mel. Nós nem sequer devemos pensar em vingança. Abençoai e não amaldiçoeis, diz a Bíblia. Abençoai e não amaldiçoeis. E diz a Bíblia também, em Mateus 5,44: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Não foi Jesus que disse isto? Este é um ensino de Jesus. Este é um ensino da palavra de Deus. Nós não podemos ir contra o ensino. Segui a hospitalidade. Segui a hospitalidade. Aleluia. No grego, a hospitalidade é uma palavra composta. Era filonénia, ou seja, amor aos estrangeiros, aos outros, ajudar os outros. E a hospitalidade para com os cristãos visitantes era uma parte importante na vida da igreja primitiva. É tão interessante que nós vamos encontrar alguns escritos dos primeiros séculos a dizer como é que nós deveríamos fazer esta hospitalidade para com as pessoas. E diz que alguém que quisesse ficar na casa de outro muito tempo a comer e a dormir devia-se ir embora, porque já estava a ser oportunista. E é verdade, irmãos, uma coisa é nós ajudarmos, mas às vezes há pessoas que acham que os outros são parvos, não é? E então dizem assim: este é um crente, ele tem que fazer hospitalidade, então quer viver à custa dos outros. Mas a minha Bíblia, que é a vossa Bíblia, diz: quem não trabalha, não coma. Então uma pessoa que não quer trabalhar, que não busca trabalho, que não se esforça, que não quer fazer nada, quer estar na cama, quer estar fechado em casa, não quer fazer nada, não procura, como é que é? Os outros é que têm que estar a sustentar? De maneira nenhuma. Por isso o apóstolo Paulo mais tarde teve que ensinar isto. Agora, uma coisa é que a pessoa não tenha trabalho e busca, está procurando, e temos que orar para que Deus abra portas do trabalho. Eu acredito em milagres também nesta área, mas nunca no oportunismo, porque o oportunismo, irmãos, não faz parte dos ingredientes da vida do cristão. Então, este é outro aspecto. Depois diz, é uma repetição do versículo anterior: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Já falámos, não vale a pena estar a repetir mais sobre este assunto. Depois diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Irmãos, quando está a referir-se a este versículo, certamente está a dizer que nós precisamos identificar-nos uns com os outros. Há momentos na vida difíceis, como já verificamos. Há momentos que não são fáceis para nenhum de nós. E certamente nós necessitamos encontrar pessoas, irmãos, que estejam solidários conosco. Às vezes precisamos de um braço amigo, às vezes precisamos de um toque, de uma palavra. E é bom que nós nos ajudemos todos uns aos outros neste sentido. Claro, irmãos, que não está a falar de ser hipócrita. Se eu vejo um irmão a chorar, eu não tenho que chegar ao pé dele e sem sentir chorar ponho... Não é isso que a Bíblia me diz. A Bíblia está a dizer que eu devo estar com o sentimento desse irmão.
Há pessoas que choram mais facilmente do que outras. Agora, o que não devemos ser é hipócritas, de maneira alguma. Eu lembro-me uma certa ocasião, a minha mulher ficou muito escandalizada, porque alguém lhe disse a ela, disse assim, olha, quando o seu marido for fazer um funeral, a tal pessoa, assim, 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 ele pode chorar facilmente nos funerais. E a minha mulher ficou assim, mas o que é isto? E veio-me dizer, não é? Como é que alguém agora vai te acompanhar e vai se pôr a chorar para mostrar que... Isso é uma hipocrisia de todo o tamanho, não é? E sabe, há pessoas que têm uma facilidade para chorar hipocrítica. Tá bom, isso mesmo. Não faça como outro que começou a querer falar em línguas, mas de línguas não tinha nada, para ser espiritual. Agora não saiu a palavra, hipocritamente. Nós não devemos ser hipócritas, irmãos. Se eu não sinto chorar, não tenho que chorar, mas posso ser solidário. E o ser solidário não é preciso chorar. É preciso que outra pessoa veja, olha, eles oraram por mim. Olha, eles estão preocupados comigo. E isto, irmãos, é solidariedade uns para com os outros. E diz, sede unânimes entre vós. Nós devemos ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de sermos orgulhosos, devemos condescender com o que é humilde. A linguagem de Paulo transmite a ideia dos cristãos compartilharem os mesmos pensamentos a respeito uns dos outros, que é uma outra indicação do papel estratégico da mente em santificação. Irmãos, nós estamos aqui e penso que a maioria de nós temos de alguma maneira unanimidade. Olha, eu quero ir para o céu. Quantos é que querem ir? Então, nisto já estamos unânimes. Eu acredito na palavra de Deus. Quantos acreditam? Eu acredito que o sangue de Jesus tem todo o poder para curar, salvar, perdoar. Está a ver? Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito que há poder na oração. Já foram ditas tantas coisas. Eu acredito na pessoa do Espírito Santo. Então, tem que haver unanimidade entre nós, irmãos. Unanimidade, irmãos, é aquilo que acreditamos, estarmos unidos e lutarmos por esses ideais. Nós temos que lutar pelos nossos ideais. Claro que a nossa luta não é contra carne nem sangue. É uma luta espiritual. Hoje, há muitas pessoas que têm medo de dizer quem são e naquilo que acreditam. Sabe porquê? Porque têm medo daquilo que a sociedade vai dizer. Eu lembro-me quando eu era criança, eu vivia numa cidade onde não havia muitos crentes, e quando eu saía à rua e na escola, sabe como é que para me ofender o que é que diziam? Olha, lá vai o protestante! E aquilo ofendia-me, como miúdo, que fazia-me um mal tremendo. E às vezes vocês não sabem o que é que me passava cá dentro. E eu quero-vos confessar algo. Um ou outro levou 2 bons murros na cara também. Ainda não era salvo, era só filho de crente, não era salvo. Filho de crente não é salvo, tem que se entregar a Jesus para ser salvo. Amém? Filho de crente não é crentinho, diz o brasileiro, não é crentinho. Não é, é crente. Não é, pode ser crente, não é salvo. Mas sabe que aquilo ofendia-me. Hoje, não há problema. Eu sou filho de Deus. E eu não tenho que ter um emblema a dizer que sou filho de Deus, mas as minhas palavras, as minhas atitudes têm que demonstrar que sou filho de Deus. Eu não preciso ter aqui um emblema a dizer o que sou, mas através da minha atitude, do meu sorriso, através da minha maneira de falar, da minha maneira de ser, eu estou demonstrando aos outros que sou filho de Deus. E se alguém me pergunta sobre a minha fé, eu não devo ficar calado. E eu não tenho que estar comprometido com a sociedade. O meu compromisso é com Cristo. A sociedade, meus amados irmãos, caminha de mal para pior. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Os irmãos, vejam o que é que está a suceder em muitos lugares. O que está demonstrando que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. Ontem li uma notícia, a gente já nem sabe se é verdade, se é mentira. Um homem que casou com uma cabra. Vi fotografia e tudo, pode ser falso, entende? Já não sei que este é um mundo de mentira também muito grande.
O outro casou com um computador. Nós ouvimos cada estupidez hoje. Para não dizer coisas piores. Na Dinamarca, uma quinta de animais onde alguns homens vão satisfazer outras coisas. Na Dinamarca. Não estamos pior que Sodoma e Gomorra. Está a caminhar para aí. Irmãos, tenham cuidado. Por isso a Bíblia diz, não vos conformeis a este mundo, mas renovai a vossa mente. Mas nós não podemos estar de acordo com a filosofia deste mundo. Ela é contra Cristo, é contra a palavra, é contra Deus, irmãos. Nós temos que estar atentos. Atentos. A verdadeira igreja de Jesus tem que estar atenta. E a Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Irmão, não te deixes engodar. Não te deixes engodar pelo espírito do anticristo, que procura de alguma maneira acomodar o cristão. Nós não podemos ficar acomodados, irmãos. Nós não podemos estar de acordo com tudo isso que a sociedade acha que está certo, mas está contra a palavra de Deus. Por isso o salmista dizia, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é isto que nós temos que fazer, meus amados, não pecar contra Deus. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Há muita gente que tem uma ambição desmedida por certas coisas. Uns é pelo poder, outros é pelo dinheiro. E meus irmãos, estava a pensar em tanta coisa que os irmãos já repararam que quem já tem muito, milhões e milhões, ainda quer mais. Quem tem muito não precisava já de nada, ainda quer mais e não importa como. Há outros que querem posição, não é para servir os outros, é para roubarem os outros, servirem-se dos outros. Mas irmãos, o único que é grande na igreja é o Senhor Jesus Cristo. Nós, os pastores, os servos de Deus, estamos para servir e não para nos servirmos de vocês. Por isso precisamos das vossas orações a cada dia. Mas hoje há por aí tanto ditador, tanto homem e mulher que incha o peito, pensa que é dono da igreja, mas o único que é dono da igreja é Jesus. Nós apenas somos seus servos. Seus servos. Eu não sou mais do que vocês. Apenas sou aquele que estou a presidir, mas sou um servo. Eu não sou o dono desta igreja, nem pretendo ser o dono desta igreja. Mas quero que esta igreja caminhe bem, ande em santidade, sirva a Deus, seja uma influência positiva nesta sociedade. E todos tenhamos temor de Deus, todos, incluindo eu, temor a Deus, temor à palavra de Deus. Porque quando nós perdermos o temor a Deus, estamos perdidos. Quando nós nos misturarmos com o mundo, estamos perdidos. Por isso a minha obrigação é alertar, é ensinar. A nossa obrigação é ensinar a palavra de Deus. É corrigir aquilo que está mal. Há pessoas que querem... No mundo é normal, mas na igreja não é normal. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. O primeiro aqui deve continuar a ser o Senhor Jesus Cristo. Só Ele deve ser o primeiro. Nós temos que fazer as coisas de acordo com a sua palavra. Depois, não sejais sábios em vós mesmos. Há pessoas que acham que são os conhecedores e os detentores de toda a verdade. Mas o único que é detentor de toda a verdade é Deus. A nossa verdade, mesmo assim, é limitada. Aquilo que sabemos, sabemos em parte. Mas Deus sabe-o no todo. Eu tenho limitações, muitas limitações como ser humano. Por isso eu preciso da sabedoria de Deus a cada dia. E Tiago ensinou-me a mim, ensinou-vos a vocês uma coisa tremenda. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e não deita em rosto, não deita em cara. Então, irmãos,
Nós necessitamos a cada dia da sabedoria de Deus. Eu necessito da sabedoria de Deus para ser pastor. Eu necessito da sabedoria de Deus para ser esposo, para ser pai, para ser cidadão, para ser professor. Eu preciso a cada dia, em todas as áreas da minha vida, da sabedoria de Deus. Você precisa todos os dias da sabedoria de Deus. Porque é a sabedoria de Deus que nos faz verdadeiramente sábios e não a sabedoria do mundo. Porque na sabedoria do mundo não há salvação, mas na sabedoria de Deus, Ele deu Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Ninguém torneis mal por mal. Não tornar a ninguém mal por mal. Pelo contrário, como diz o ditado popular, cada um dá do que tem. Se o que temos é a verdade e o amor, devemos retribuir ao mal com todo o bem que o Senhor nos capacita, e assim vamos envergonhar o inimigo. Depois procurai as coisas honestas perante alguns homens, perante apenas os da igreja. Não, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Meu irmão, seja honesto em todo o tempo. Você não pode ser honesto aqui e quando sair daquela porta para fora você é desonesto. A honestidade faz parte da bagagem do cristão. As pessoas esperam de nós honestidade, porque Deus ensina-nos a ser honestos. E isto tem a ver com o caráter. Isto tem a ver com uma vida transformada pelo poder de Deus. Isto tem a ver com humilhar-nos perante Deus e reconhecer que Ele deseja que sejamos honestos em tudo. E honestos é admitirmos quando falhamos. E honestos é admitirmos que erramos. E honesto é, se eu falhei, não vou persistir naquela área porque eu falhei, mas vou saber pedir perdão porque falhei, e isso fala da minha honestidade. Ser honesto é, se eu recebo dinheiro a mais de troco, eu vou entregar aquilo que não é meu. Vou entregar, porque não é meu, não me pertence. Essa é a minha honestidade. Agora diz a Bíblia, se for possível, quando estiver em nós, o que é que diz? Tende paz com todos os homens. Sinceramente, às vezes não é possível. Eu posso querer ter paz com um de vocês e vocês não quererem ter paz comigo, ou não é possível? É possível. Você pode querer ter paz com um familiar e esse familiar não querer ter paz consigo. Já tem acontecido. Há irmãos que já vieram falar comigo e disseram, pastor, eu tenho um familiar que não me quer falar. Eu tenho um familiar que não quer nada comigo. Esse irmão está a fazer tudo o que pode para ter paz. Por isso é que a Bíblia diz, se for possível, quando estiver em nós, pode não estar em ti, pode não estar em mim. Então aí tu já não és o culpado. Nem tens que ficar, digamos assim, a pensar que Deus está aborrecido contigo. Não, tu fizeste todo o esforço, mas isso não foi possível porque as pessoas com quem lidas não dá mesmo, porque as pessoas não querem também mudar. Então nós devemos procurar ter paz com todos os homens. O cristão é um pacificador por dever e propósito. A harmonia nem sempre é possível, tendo em vista que a verdade divide tanto quanto une. E é verdade. A verdade pode me unir a você ou pode separar-me de você, já reparou? Quantas vezes a verdade tem separado pessoas? E quantas vezes a verdade tem unido pessoas? Isto é uma grande verdade. Eu já vi pessoas sendo verdadeiras e ficaram separadas. E já vi pessoas falsas ficarem unidas, mas não é uma verdadeira unidade. Porque é uma unidade em base da mentira. E a unidade em base da mentira nunca permanece. Vai chegar um momento que se destrói. Que não pode permanecer. E diz a seguir também, eu estou um bocadinho agora mais rápido, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Ou seja, não devemos nos vingar a nós mesmos antes de dar lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança e eu é que retribuirei, diz o Senhor. O cristão deve estar livre de desejo de tomar vingança pessoal. Essa liberdade é possível porque o crente sabe que Deus corrigirá todas as injustiças em seu próprio julgamento, que sempre será perfeito. E a Escritura exorta os crentes a demonstrarem graça para com o ofensor, levando-se em conta que Deus permanece paciente com ele.
devemos nos abster de exercer a vingança, e é um exemplo de excelência de que como os crentes se devem comportar, ter paz com todos os homens. E termina dizendo, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Irmãos, mesmo aqueles que nos odeiam, nós devemos ter uma atitude diferente. Que Deus nos ajude. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Muitas vezes precisamos mesmo de um batismo de amor. Mas eu acredito que Deus, que começou em nós essa obra boa, Ele ainda a está aperfeiçoando em nós.